Sejam muito bem-vindos a este canal que fala sobre paternidade, sobre o homem do século XXI e os desafios da vida do homem e da vida em família. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial sobre um tema muito importante. Todo mundo fala sobre esse tema. Oiê! Muitas pessoas falam sobre esse tema em datas específicas, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, que é como a gente vai abordar a importância de se falar abertamente sobre sexualidade, sobre a educação sexual, sobre todos os trans, sãos e cis, tris dentro da nossa família. E hoje a gente já tem aqui um convidado especialíssimo que vai falar com a gente. Quer ver? Vamos lá. Espera que tem todo um funcionamento aqui. A gente não Cheguei. esperava. Agora esperava. Tudo bem, Ale? Tá me escutando bem? Tô ótimo, e você? Também. Muito bom. Ó, você não está inaugurando, porque eu já fiz live com esse cenário, mas você é a segunda pessoa com esse cenário magnífico. Esse cenário é maravilhoso. O meu cenário é sempre a parede branca e o sofá. Mas tá bom assim, né? Melhor do que nenhum cenário. Mas você não é uma pessoa branca opaca, você é uma pessoa colorida. Ah, não, eu sou colorida, eu sou vermelha. Dá um contraste. Tem o cabelo mais avermelhado também, então dá um contraste. Tá certo, tá certo. Deixa eu iniciar aqui. Vamos lá, todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Já aperta esse aviãozinho aí, ó. Primeiro eu gostaria da minha técnica, da minha assessora para as coisas aleatórias. Vou saber se eu estou enquadrado. Porque metade das minhas lives eu apareço só metade, assim, ó. Eu apareço bem para você, enquadradinho, bonitinho? Não, pra mim você tá certinho. Então tá bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje a gente vai falar, deixa eu já apertar um aviãozinho aqui, aperta um aviãozinho, já manda para essa galera toda aí, já vai falando que a gente está ao vivo, faz igual aí para a gente. Tem que ter um CDO aqui, ó. Muito bem. Tá bom. Enquadrados estão ótimos os dois. Olha lá, Mailinha. Tudo bom? Muito bem. Hoje a gente vai falar com essa pessoa que está aqui embaixo, ó. Uma pessoa sensacional. Eu conheço ela desde faz uns 10 anos. E a gente Mas, mais, né? sim. Mais. Logo mais você acerta tudo isso. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença aqui. Você é uma pessoa, você é uma pessoa super especial para todos nós, principalmente da minha família aqui. E é um prazer tê-la aqui. E me sinto na intimidade para que você, presta atenção, para que você hoje me corrija Ok. qualquer erro ou equívoco que eu cometa Pode deixar. Pode deixar que eu sobre vou. principalmente, sobre principalmente o vocabulário, sobre como a gente deve se colocar daqui para frente. Enfim, você vai ser o nosso guia hoje para que a gente possa levar essa discussão para um outro patamar. Pode deixar. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que eu conheci de uma outra vida, sei lá, e a gente se conhece há muito tempo e ela teve uma transformação na vida dela que fez com que ela mudasse 100% daquilo que ela tinha para aquilo que ela tem hoje. E tudo começa, acho que ali na infância, na sua adolescência, e se a gente tivesse um papo mais aberto, entre principalmente os homens, entre pais, né?
se a gente tivesse acho que a vida dela e de mais outras tantas milhares de pessoas seria totalmente diferente. E aí eu queria que você começasse que a gente começasse o nosso bate-papo aqui falando quem é Hugo Fett na fila do pão. Ok. Hugo Fett na fila do pão é mulher trans. Hugo Fett na fila do pão é bióloga. Também é mestra em zoologia. Hugo Fett na fila do pão dá consultoria e assessoria e palestras para empresas, principalmente quando a gente fala em inclusão e diversidade dentro de empresas, né? A verdadeira diversidade, né? Não colocar o que a gente chama de diversidade na base, mas como distribuir ela, como realmente colocar diversidade como um objetivo da sua empresa. A Yu, ela é escoteira, que é algo que define ela muito como pessoa, e foi onde eu encontrei esse cara que está aqui em cima, que inclusive me ajudou quando eu fui olhar minha profissão lá na frente, porque esse senhor aqui também é biólogo, que nem eu, então eu acabei me espelhando muito nele. A Yu gosta de café, a Yu gosta de chocolate amargo, e a Yu gosta muito de futebol americano. E a Yu tenta muito trazer um pouco de conhecimento e dinamismo nesse mundo, porque a gente precisa se atualizar muito das questões e hoje diversidade, diversidade é algo muito importante a se levar em consideração em qualquer contexto. Então eu tento trazer essas discussões para todos os lugares que eu levo, porque eu acredito que são pautas muito importantes. Essa é a Yu. Muito bem. Hoje a gente passa por milhares de situações onde a gente só discute o LGBT, QIA+, e aí eu quero... Essa é a nossa primeira pergunta, né? A gente só fala sobre esse tema quando a gente tem uma catástrofe. Quando sai algum dado onde pessoas trans, lésbicas, gays são assassinadas, quando a gente tem uma semana especial, quando a gente vai fazer um grupo de diversidade numa empresa e aí a gente descobre o que é isso, mas a gente esquece que essas pessoas vivem todos os dias e aí vem o seu primeiro ensinamento a mim, que é o seguinte, e aí eu queria que você começasse a sua história também por aí. A gente se descobre, se transforma, escolhe. O que a gente faz quando a gente faz essa mudança de um gênero para o outro? Qual é a palavra certa e como foi a sua transformação, ou a sua escolha, ou a sua aceitação? Qual é a melhor palavra e como foi esse primeiro processo lá, que na minha visão foi logo depois ali do final da sua adolescência? Tá. Eu acho que não tem bem uma palavra certa. Tanto que quando eu falo que a minha transexualidade é minha e a de outras pessoas é de outras pessoas, porque cada um tem a sua transexualidade e a sua história. Eu gosto muito de utilizar o termo "eu me entendi trans". E eu gosto de usar o termo entender principalmente pela questão de que hoje você só tem pessoas cis e trans porque você denomina o papel social que aquela criança vai ter desde o momento do nascimento dela com base no órgão sexual dela que ela nasce. E se ela não tem um órgão sexual definido, você acaba escolhendo o que ela vai ser, que é a questão dos intersexuais. Mas isso é uma discussão para uma outra hora. Então, eu gosto de utilizar o termo entender porque dentro do contexto social em que eu vivo, onde se espera que quem tem um pênis pratique o papel social de homem e quem tem uma vagina pratique o papel social de uma mulher,
eu entendi que o papel social que eu deveria praticar não era o que me foi atribuído. Então, eu me entendi mulher e daí eu me entendi pessoa trans. Sobre a minha transição, não vou falar que foi fácil. Pelo contrário. Foi muito difícil, tanto por eu não querer me aceitar, porque a gente sabe como é a vida de uma pessoa transexual no Brasil, a gente sabe como vive em questão de oportunidade de emprego, oportunidade social, oportunidade afetiva, e também muito por questões familiares e de amigos. Então, o meu entender trans, ele começou lá para 2013 e foi desenrolando até eu ter coragem de vir à tona e ser quem eu sou. Só que se eu parar, depois que eu fui em sessões psicológicas, eu entendi que eu sempre estive um passo de ser uma pessoa trans. Então na infância eu era muito gritalhona, eu queria me afirmar. Eu sempre tentei me afirmar em algo que eu não era. Me colocar no espaço de palanque, num espaço de holofote, para tentar me afirmar naquilo que eu não era. Mas existiam pequenas coisas, por exemplo, eu não gostava de comprar roupa. Eu não gostava de comprar roupa, que é um claro. É um sinal muito grande de disforia, né? Que você tem com a sua identidade de gênero. Porque você não se enxerga naquele padrão da moda na qual a gente separa homens e mulheres. Então, na minha infância, isso era um sinal. Só que eu nunca tinha entendido. Não só na minha infância, como depois, né? E são essas pequenas questões que, abre aspas, enrustidamente mostravam para mim o que eu era e eu não queria aceitar. E aí depois, com consultas psicológicas, eu fui em algumas consultas psicológicas, expliquei que eu não era uma pessoa feliz, eu não me sentia bem, eu não era, eu sentia que algo faltava, e aí o psicólogo, ele acabou falando, né? Você já pensou que você pode ser uma pessoa trans? Né? Depois deu contato da minha história e tudo mais. E eu falei, não, porque eu gosto de mulheres. E aí foi aí que ele explicou que eram caixinhas diferentes. Uma coisa você tem o sexo biológico, eu uso esse termo muito entre aspas, porque hoje na psicologia está tentando levar para a medicina que na nossa espécie sexo biológico não é algo a ser levado em consideração, não mais, tá? Você tem a identidade de gênero, que é exatamente isso o que a sociedade te fala, né? Então, assim, ó, você nasceu com um pênis, você vai desempenhar o papel de homem. E aí no momento que você não atende a isso, você vira uma pessoa trans, né? E aí você pode ser uma pessoa trans binária ou uma pessoa trans não binária. No meu caso, eu sou uma pessoa trans binária porque eu me identifico como mulher. Eu me identifico dentro dos papéis sociais que são colocados à mulher. Óbvio, a gente tenta quebrar alguns paradigmas sociais, mas papéis sociais eu me coloco. E é como eu me sinto bem. E aí, além disso, você também tem as questões relacionadas à identidade visual, que também é uma questão que tem muito a ver com história e tem muito a ver com o local que você tá, né? Mas que normalmente fala que se você usa tal roupa, você tá mais perto de um espectro ou mais perto do outro. Só que eu era um homem branco que passou algumas dificuldades na vida, mas nada comparado, e eu nunca havia me questionado do meu papel na sociedade. E por isso, eu nunca tinha me perguntado que eram caixinhas diferentes. E que eu poderia ter uma orientação sexual diferente, né, da minha identidade de gênero. Então, eu posso ser uma mulher
e continuar gostando de mulheres, né? E só que aí, nesse momento que eu me entendi trans, eu falei, não, eu não quero. E aí eu me tornei a pior pessoa possível. Porque normalmente a gente teme aquilo que a gente tem medo, e normalmente a gente costuma xingar, renegar, maldizer aquilo que a gente não entende também. E eu não queria entender o que eu era. Eu sabia o que eu era, mas eu não queria entender, eu não queria me confrontar. E aí, nesse momento, eu virei o pior homem possível, porque era a minha forma de não me aceitar. Era a minha forma de não me aceitar. E aí, com o passar do tempo, eu fui ficando mais triste. Eu Você pode falar que fui. você entrou em depressão antes de você fazer a Eu sua. sempre, eu sempre tive um quadro depressivo. Eu sempre tive um quadro depressivo. Provavelmente eu tenho entrado em depressão, não fui diagnosticada na época, mas depois de um tempo que eu me aceitei trans, eu entrei num looping diário de ficar muito mal comigo. Por quê? Porque eu me aceitava e aí a minha mente começava a falar: olha, o que você está vendo no espelho não é o que a sua cabeça diz que é você. O que você está vendo no espelho não é o que a sua cabeça diz que é você. E aí, todos os dias assim, eu chorava muito, até que um dia eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar muito, caí no chão. Nessa época eu já pesquisava sobre hormônios e coisas assim, fui na farmácia, comprei o medicamento e tudo mais. E aí depois eu fui, passei em médico especializado, fui no centro de atendimento. Mas o que eu queria falar com esse resumo da minha história é que meu processo de transição ele não foi fácil. Me entender foi difícil e muito por conta do meio em que eu estava. Porque eu sabia que a minha família não ia me receber bem. Eu sabia que muitos dos meus amigos não iam me receber bem. Eu sabia que eu ia passar por muitas dificuldades e talvez se a gente criasse crianças com um olhar mais aberto, daqui a algumas gerações a gente não ia ter esses estigmas que a gente tem sobre uma pessoa transexual, por exemplo. A Perfeito. gente não ia ter essa construção social que só afunda quem é uma pessoa transexual. Maravilha. Eu tenho uma historinha para contar e aí eu quero que você engate nela também. Há um tempo atrás, o Guto, que é meu filho, ele sentado na mesa do café, ele olhou para mim e falou assim, estava eu e minha esposa, Tatiana, e ele virou e falou assim, mamãe, eu queria saber se você acha que eu algum dia vou conseguir namorar com uma menina ou com uma menina? E aí, na hora, eu virei para ele e falei assim, sim, você vai, vai, lógico que vai. E aí, aquilo acabou, passou. E aí, ficaram na mesa só eu e a Tatiana. E aí, eu olhei para ela e falei assim, acho que deu certo o que a gente está fazendo. Porque na cabeça dele, tanto faz. Ele ainda não. Então, ele ainda não tem essa construção social de que essa associação entre o gênero e a sua orientação sexual. Né? Sim, Então, aquele momento foi um baque da vida, tipo, olha, deu tudo certo. Outra é do tipo, pô, que legal, mas aquela. E outra é do tipo assim, olha, estamos no caminho certo. E aí vem, eu acho que é a grande pergunta, que é muito sobre o que a gente tem para falar hoje, que é como a gente pode transformar essa relação mais fácil do seu entender de uma pessoa trans dentro da família. O que os pais poderiam fazer para que esse entendimento seja feito de uma forma, quanto mais rápida, melhor, e de uma forma menos dolorosa para todo mundo. tá. E deixa eu Beleza. também
Não, não, Tá. pode falar. E depois a gente vai responder, ó, não deixa eu perder, ó. A dúvida da Maíra aqui, falando sobre, aí falar especificamente sobre o cis e trans e Tá. qual é a diferença. Você quer que eu responda essa e depois eu engato na sua pergunta? Pode sim. Então tá. O que é uma pessoa cis? É o seguinte. Hoje a nossa sociedade tem a burrice de falar. Quem nasce com pênis é homem. Quem nasce com vagina é mulher. Quando a pessoa... Então, por exemplo, o Ale. O Ale, ele tem um pênis. Quando pequeno, quando ele nasceu, falaram assim, o Ale vai ser homem. Menino, homem. O Ale cresceu, ele tem vivido a vida dele, ele entende que ele está num papel social de homem, ele gosta de coisas relacionadas ao universo masculino, sendo que isso também é algo que a gente pode discutir depois, mas sendo muito simplista, ele entende que ele está no lugar que um homem estaria na sociedade. Isso é uma pessoa cis. É quando a pessoa se reconhece dentro do gênero que foi atribuído a ela no momento do nascimento, tá? Eu sou uma pessoa trans. Por quê? Me foi atribuído um gênero no momento em que eu nasci. Só que, ao passar do meu crescimento e desenvolvimento, eu entendi que aquele gênero não era o gênero ao qual a minha mente se adaptava socialmente ao modo de vida. E que tanto eu seria muito mais feliz, quanto eu me sentiria completa, eu acho que aí é muito mais uma definição que eu trago, me sentiria muito mais completa em estar dentro do gênero feminino. Então, eu sou uma pessoa trans porque eu saí da identificação de gênero que foi me dada no início do meu nascimento. É isso, tá? Só para botar um outro ponto nisso, muito rapidamente, atribuir uma identidade de gênero a uma criança já tem sido provado que é um dos maiores fatos de problema que você pode imputar naquela criança desde o nascimento. Por quê? Porque hoje a gente, na nossa sociedade, você dá para a criança aquele gênero e você espera que ela faça alguma coisa dentro disso, daquele gênero. E, por exemplo, eu não atendi a nenhuma das questões à volta que minha família tinha imputado em mim, que as pessoas à minha volta tinham criado uma expectativa. Por quê? Porque me foi falado que eu deveria ser algo desde que eu nasci. Sendo que não deram um tempo para que eu fosse eu e eu me entendesse. Então, alguns países, eu acho que no Canadá, em algumas cidades isso já é possível, a criança tem até os seus 14 anos para se entender, então definir a sua identidade de gênero, né? Eu falo que a gente escolhe tão pouco da nossa vida quando a gente nasce, a gente não sabe a cor do olho que a gente tem, a gente não sabe a cor da pele que a gente tem. Por que a gente não pode escolher o nosso nome e o nosso gênero em algum momento, né? E agora, voltando para a tua pergunta, que é... Assim, eu acho que falar só sobre pessoa trans eu vou estar me retendo muito, e eu gostaria de falar de todos os LGBT como um todo, tá? E dentro disso, eu tenho alguns pontos que eu preciso colocar. O primeiro ponto que eu preciso colocar é: crianças são esponjas. Uma das principais fases de vida delas é quando elas começam a ver as outras pessoas que estão na volta delas e tentam imitar gestos. Então você tem muito do mecanismo de fala porque as pessoas estão falando na volta. Você tem a criança que começa a andar porque ela vê que as outras pessoas andam bípede. Então, o cérebro dela desenvolve conexões para tentar andar daquela forma. O que eu quero trazer com isso? Que o que se fala e o que se faz dentro da formação da criança ajuda ela
em anos posteriores, principalmente quando ela entra em situações de convívio social. E nisso, a gente vê que crianças, por exemplo, que o relacionamento dos pais é conturbado dentro de casa, tendem a ser mais agressivas, tendem a ter esses comportamentos. Por quê? Porque é o espelho do que elas aprenderam. Para elas, aquilo é normal. E da mesma forma que crianças estão dentro de casa, olhando a nós, elas têm um mundo inteiro para olhar na televisão e na internet. E elas vão ver coisas que não estão dentro de casa. Elas vão ver um beijo homossexual na televisão, elas vão ver uma pessoa transexual na rua. E aí entra bem no ponto em que você trouxe, que é como falar sobre essas coisas, como trazer essas abordagens. Até porque, usando o seu... Sem te interromper, já te interrompendo, mas até porque você, usando o seu exemplo, né? Quando a gente absorve parte da nossa cultura dentro de casa, e aí parte dela também vem da sua identificação de gênero, né? Fica difícil também, porque grande parte, por exemplo, aqui em casa, ela não deve ser super falada, porque dentro de casa ele tem só pessoas cis, por exemplo. Pessoas que nasceram com o seu gênero e se identificam com ele. Então, naturalmente, o espelho que ele tem é esse. Então, sim, eu queria até ir um pouco mais a fundo nisso, porque só o exemplo, lógico, o exemplo fala mais do que as palavras, né? Mas só o exemplo dentro de casa faria com que grande parte das pessoas que fossem trans não tivessem isso colocado, né? Então, isso também desmente um pouco do fato de que a gente cria os nossos filhos sozinhos, sim, e não a comunidade, né? Já dizia um ditado africano que precisa-se de uma aldeia para criar um filho, né? Então, a gente precisa, então, colocar bem claro isso, que lá fora do nosso núcleo, faz parte da formação dessa criança, também na escolha ou no entendimento, né, do gênero dela, né? Sim, sim. E isso é real. E assim, o primeiro ponto, até dentro de casa, para essas coisas que não são da realidade da criança, muitas vezes, e que os pais têm que se preocupar, é com a normalização disso. Porque é algo normal. E para a criança, é muito mais fácil dela entender que é normal bem cedo do que depois que ela está formada. Eu tô vendo os comentários aqui e tem um monte de gente que não tá entendendo. Por quê? Porque não são coisas que foram abordadas quando essas pessoas eram mais jovens. Lógico. Elas são, elas são, acho que a grande parte das pessoas que estão aqui são pessoas, primeiro que são pessoas que estão buscando informação, né? Para que isso não aconteça, para mudar a nossa mente, né? Porque construção social, né? Porque, por exemplo, todos nós somos preconceituosos, porque o preconceito ele é social, ele não é pessoal. Então, assim, eu nasci aonde, numa sociedade onde gays, lésbicas, transexuais não tinham lugar de fala, onde a mulher não tinha lugar de fala, onde os negros eram denegridos, jogados, né, na sociedade, e aí a gente tem aí um problema tão forte, tirados da sua sociedade, colocados aqui num outro contexto, né? Então, eu fui construído nisso. Então, para que eu possa fazer essa mudança, eu preciso desconstruir. Eu preciso vir aqui falar contigo e virar e falar assim, olha, eu quero aprender, eu quero desconstruir algo para construir algo novo. Porque eu não posso virar e falar assim, o Alexandre não é preconceituoso, né? Nós somos, porque o preconceito é social. Sim. O que o Alexandre pode ser? O Alexandre pode ser uma pessoa que está tentando construir uma sociedade começando por ela mesma.
Sim. Né? E aí eu acho que, assim, vem esse papo, né, novamente, porque, assim, mudar a mim, mudar o meu espelho, o meu núcleo pequeno dentro de casa é muito fácil. Né? E aí eu quero voltar no nosso papo, queria voltar a ouvir você, assim, como é que eu faço no movimento social? Como é que eu faço um movimento social para que a gente possa diminuir? Porque dentro de casa, eu posso não me considerar como ter esse preconceito. Eu posso ter Sim. outro preconceito, né? Posso ter preconceito com um ciclista, com um biólogo, com um monte de coisa. Né? Mas pode ser que esse eu esteja tentando se construir. Sim. Assim, voltando à parte da normalização, que eu acho que a gente pensa errado, né? Hoje, óbvio, a nossa sociedade precisa ser desconstruída para ser reconstruída. Mas a geração que está vindo, você pode só construir. E na verdade não é construir. Eu não gosto de falar construir. Eu gosto de deixar a porta aberta. Você vai dar informação. É uma porta aberta. O que a criança vai fazer com aquilo vai ser muito do interesse dela, obviamente, mas o seu papel, até como educador e pai, você fez. E é muito. Você falou dessa questão, como sair, como expandir e que é social porque essas perguntas elas vão aparecer porque a pessoa só vê a travesti na esquina. A pessoa só vê o gay na novela. Ela não vê uma pessoa gay trabalhando na escola dela. A professora dela não é trans. Então é muito importante desde cedo não só falar para a pessoa, para a criança o que é, que existem pessoas que são assim assado, como o porquê que ela não costuma ver essas pessoas. Porque se ela costumasse ver essas pessoas, ela não falaria, não perguntaria, olha mãe, por que que tem dois homens se beijando? Então, existe essa questão de onde você está inserido e a sua volta. E para mim, eu acho que o primeiro passo é deixa muito claro para a criança que essas coisas são normais e sanar a dúvida delas da melhor forma possível. Tem muitos pais que têm. Eu vou falar a palavra correta, que é preguiça de estudar, de ir um pouco atrás de alguma informação para dar para a criança e só faz aquele. Não, é porque é isso e pronto. E não é assim que a gente educa. A educação ela é construída com atenção, né? E essa pandemia tem mostrado bastante. O segundo mês da pandemia era pai falando assim: Meu Deus, não sei como vocês, professores, aguentam essas crianças todo dia em casa ensinando e gritando e não sabe tirar dúvida. Porque é isso, porque educação se faz com atenção. Se você der atenção para o seu filho, ele vai te perguntar uma vez. Se você não der, ele vai te perguntar um monte. E isso também é provado. Porque tem um negócio chamado saciedade psicológica, que é a criança, quando ela recebe um número correto, um número que ela entende a situação de informação, ela vai parar. E aí o cérebro dela vai processar. Que é a mesma coisa quando ela levantou, quando pequena, tentou andar e caiu. Quando ela dormir, o cérebro dela vai tentar entender o porquê que ela caiu tantas vezes. E é a mesma coisa. Educação se faz com tempo e atenção. E aí você precisa falar assim: olha, filho, você não vê uma mulher. A sua tia Yu, você não vê pessoas que nem a sua tia Yu em outros lugares porque a sociedade não quer. Ah, mãe, por que que a sociedade não quer? É porque a sociedade não está preparada para ela. E aí, com o passar dos anos, você vai desenvolvendo isso para a capacidade da criança. Porque esse assunto vai vir. Um dia ela vai falar: Ah, por que que a sociedade não quer a tia Yu dando aula, já que ela tem mestrado e tudo mais? Aí você pega e explica. E aí, dessa forma, você vai ampliando o campo de visão da criança. Como você amplia mais isso? Colocando ela em lugares que dão essas questões. Então, se você chega numa escola e fala assim: olha, eu sou educador, eu sou biólogo, sou educador, eu queria
Eu acho muito legal se a gente pudesse desenvolver, por exemplo, um curso de educação sexual para as crianças, conversar com o professor de biologia, o professor de educação física, alguma coisa assim. Se a escola que você está colocando sua criança falar assim, não, educação sexual não, porque sei lá o quê, com certeza não é uma escola que vai agregar para o desenvolvimento dessa criança em diversos aspectos que vão dar para ela uma bagagem sobre diversidade. Então, esse é o segundo ponto, né? Além de dentro de casa, como os lugares que o seu filho frequenta vão dar esse aporte de informações que você entende que são importantes para ele. Perfeito. E é um processo. É dessa forma que você acaba construindo uma mente coletiva sobre certos assuntos. É se assegurando que você está dando as informações corretas para aquela criança. Perfeito. Então seria ali, vai fazendo um resumo bem básico, seria informar a sua criança, né, responder na medida que foram sendo questionados, né, on demand, e na demanda da sua criança. E eu acho que, e aí eu acho que tem o nosso papel, que é o papel que você coloca aí, que é porque eu não quero, porque entre outros temas, a gente já vem debatendo aqui em casa outros temas, desde temas como racismo, passando pela homofobia, transfobia, fazer com que esse tema seja, eu quero ser um ativista. Eu não quero ser só uma pessoa não preconceituosa sobre isso, um educador. Né? Eu quero virar e falar assim, quando eu ser questionado por isso, eu virar e falar assim, não, a transfobia é assim, é assim, é assado, né? As mulheres trans é isso. As meninas ficaram aí tentando entender o que é cis, o que é trans, e se sobrar mais um pouquinho, depois você dá outra aula aí, porque é difícil. Então, entender, simplificar isso para a criança. Né? Então, eu queria virar e falar assim, porra, porque senão a gente passa sempre pela educação. E aí a gente está colocando a mão sempre na mão dos educadores. E aí é que mora o perigo. De todos os temas que a gente trabalha nesse canal, a gente tem certeza que passa pela educação. Mas aí o que o papai babão? Então deixa esse tema para a escola trabalhar. E eu não sanei o problema. Uhum. Porque a Yu não está na escola. Ainda. Mas ela não está na escola. Então, eu como educador, eu quero me apoderar desse tema também, virar e falar assim, é assim que se faz, é assim que deve ser feito. Nós vamos trabalhar, então, uma questão de gênero, de sexualidade na primeira infância, e trabalhar para que eu consiga sair desse limbo. Né? E para que, quando ele passar lá na frente a ser, por exemplo, o dono da padaria, ele não perguntar para saber se você é trans, ou se você é hétero, ou se você é cis, ou se você... ele simplesmente olhar o seu currículo e virar para está apto. Né? E não fechar as portas, como, por exemplo, muitas portas estão fechadas para você e por muitas crianças dos pais que a gente vê pelo país. Né? Uma das perguntas que tem aqui é um pouco sobre o seu passado. Como você... Por exemplo, você olha algumas fotos suas hoje, né? Lá do seu passado. Você se identifica, você se reconhece, você tem vergonha, você acolhe aquela criança lá de 13 anos que era visualmente um menino. Né? Como é que você vê isso? Como é que você lida com esse tipo de coisa? Então tá. Assim, é meio doido, né? Porque eu realmente não me reconheço nas fotos, eu não me reconheço em vídeos. Eu falo assim, nossa, assim, chega ali para os meus 13, 14 anos para frente, até antes da minha transição, eu não me reconheço. Eu não vejo que era eu, sabe? Eu não me sentia. Eu não me sinto me vendo. Hoje eu pego meu RG, eu ainda não retifiquei minha documentação. Meu RG é antigo, ainda com a foto antiga, eu sempre faço uma piada, porque é a forma com que eu consegui levar quem eu era.
Eu não renego meu passado de forma alguma, porque eu vivi 3 anos, 3 anos não, 4 anos sabendo que eu era uma pessoa trans, tentando finalizar os meus estudos, porque eu sabia que se eu finalizasse meus estudos, eu ia conseguir ter um futuro melhor. E foi só quando eu estava no meu limite psicológico do meu eu não conseguir me reconhecer que eu fiz a minha transição. Mas tem muitas pessoas que não conseguem chegar nisso. Tem muitas pessoas que acabam se suicidando. Tem muitas pessoas que acabam transicionando cedo e a família expulsa elas de casa, elas não conseguem terminar os seus estudos. Então, assim, não que eu abrace o meu eu do passado, mas eu respeito muito o meu eu do passado. Por mais que eu, durante um tempo da minha vida, eu tenha sido uma pessoa péssima, não só comigo, autodestrutiva, porque eu fui, mas com as pessoas na volta, e isso foi muito do porquê eu não me aceitava como eu era, e normalmente quando você não se aceita, você é autodestrutivo consigo mesmo. Mas eu tenho as minhas memórias e é isso que eu guardo, né? Eu coloco essas memórias num lugar muito carinhoso, mas eu costumo olhar muito para frente. Mas eu não me renego totalmente. Eu renego a minha imagem, mas eu também agradeço muito por quem eu fui. Eu acho que é um sentimento muito misto aqui dentro, então é difícil colocar em palavras. Perfeito. Não, se fosse fácil, você não estava aqui. E, e, e me fala uma coisa. Como é que você acha que você vai... Você pretende ter filhos? Então, não sei. Assim, você falasse assim, você quer ser mãe agora? Você quer ser mãe? Eu ia falar não. Porque hoje a gente está numa sociedade em que colocar uma criança no mundo, ela basicamente está vindo para um mundo que a gente está matando. Eu não quero para o meu próximo, eu não quero para o próximo o mundo que a gente está vivendo. Fora que a gente tem uma condição de crianças que estão em situação de rua, em orfanatos, em abrigos, da qual eu acho que eu posso ser a diferença dessa. Opa, desculpa. Vai tocar mais uma vez, tá, gente? Só um instantinho. Eu posso ser a diferença dessa criança um dia. Então, talvez ser uma mãe, sim. Ter filhos biológicos, acho que não. E aí vem a pergunta. Como que você trataria e como é que você daria esse conselho? Como é que você criaria essa criança? Quais são os passos que você daria para que eu possa, por exemplo, me espelhar em você, falar sobre esse tema específico sobre a sexualidade com o seu filho ou com a sua filha, seja ela adotado, biológico, enfim, tanto faz. Tá. Vamos lá. Como eu criaria o meu filho, filha? É que hoje no Brasil você primeiro tem um problema que é precisar registrar a criança com sexo biológico e um nome. A primeira coisa que eu tentaria fazer o máximo possível é dar um nome neutro para a criança. Porque eu acho que seria de uma adaptação um pouco mais fácil, tá? A segunda coisa que eu faria é eu deixaria a criança livre para ela fazer as escolhas dela. Então a gente tem muito essa questão do azul do rosa, né? Tá, velho, vai. Essa daí, vai. Mas eu imagino o seguinte, eu vou colocar
a criança que eu tiver numa loja de departamento ali, ó. E eu vou falar assim, ó, tem essas roupas para você escolher. Escolhe o que você quer. E a criança vai pegar. Por quê? Porque não sou eu que vou estar escolhendo para ela. Não sou eu que vou estar falando que ela não pode usar aquilo. O que eu posso falar é, olha, tá grande. Mas eu não vou falar sobre cor, eu não vou falar sobre estampa. E aí vai ter um momento que ela vai falar assim, ah, mas olha, tal pessoa na escola fala que não usa essa cor. E aí é nesse momento que a gente vai conversar. Eu vou falar assim, ó, ela não usa essa cor porque os pais dela não deram essa opção para ela. Eu acho que toda essa minha fala vai rodar dentro, perdão, da palavra opção. Qual é a opção que você vai dar? Quando você der uma opção para o seu filho? Então, sua filha quer cortar o cabelo curtinho. Você deu essa opção para ela? Ou você só falou que não? Se ela quer, por que não? O seu filho, o Guto, eu sei que vocês deram a opção dele deixar o cabelo grande. Vocês deram a opção dele pintar o cabelo dele. É a opção. Que opção você está dando para o seu filho? Então, em tudo que eu pudesse, eu daria para o meu filho a opção dele escolher. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Eu consigo te proporcionar isso? Você consegue se proporcionar isso? Vai machucar alguém? Não vai machucar ninguém? Beleza, vamos fazer. Perfeito. Perfeito. Acho que é um resumo interessante também, né? Tudo que você, e aí você, pai, você, mãe, que está assistindo aí, essa é uma dica legal. Ele está fazendo uma escolha ou ele está fazendo... Você está colocando a escolha por ele, né? Toda vez que você estiver colocando uma escolha por ele, pense que pode ser que ele esteja não contribuindo para que essa pessoa seja mais livre, né? Livre nas suas escolhas, né? E isso não tem gente que assiste meu canal e sabe que eu sou a favor da disciplina positiva, que tem escolhas limitadas. Isso não tem nada a ver com escolha limitada. Escolha limitada é se ele vai escovar o dente agora ou daqui a 15 minutos. E não se ele quebrou o que ele vai usar. Por exemplo, o Vitor, eu dei a opção dele usar a calça leg. Até hoje, ele só usa a calça leg. Ele adora, só usa a calça leg. Né? Tinha o grupo, tem aí os cabelos compridos, coloridos também. Né? Acho que eu deixei também, porque eu não tinha, era uma coisa assim também, acho que... A contraparte, né? A contraparte. Muito bem, muito bem. E me fala aí uma coisa. Espera aí, deixa eu ler algumas coisas aqui, ó. Falando que live com o interfone tocando é tudo de bom, que é a vida como ela é. Linda, linda, que você é sensacional. Falando também sobre o Setembro Amarelo, que eu acho que tem a ver, né, também. Tem. Hoje, todo mês tem 4, 5 cores, e então tem que ficar esperto também com isso, né? Mas é a gente... E aí que eu bato na tecla. A gente não falar só do Setembro Amarelo. A gente não falar só na semana da passeata gay. Não só falar... É falar todos os dias, para que a gente possa fazer essa transformação, né? Fazer com que tenha essa transformação que ela seja coletiva. Perfeito, perfeito. Estamos finalmente, já 10 minutinhos para acabar. Eu tenho uma última pergunta, mas eu queria primeiro aí, agradecer todos os seus ensinamentos aí, né? Acho que a gente tem muito ainda para falar, né, sobre todos esses temas e falar sobre o tema da transfobia. Eu acho que é também um tema que deve ser feito diariamente. Me fala o que você está fazendo para mudar o mundo, não só mudar você,
em questão do assunto da transfobia. Porque mudar você é o que você falou até agora. Hoje você fez essa transformação, esse entendimento, né, e vem transformando o seu microcosmo. Mas eu sei que você tem trabalhos, que você está buscando coisas a mais para tentar mudar a sociedade. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Então tá. Basicamente, hoje eu tenho tentado trazer alguns conteúdos, tanto aqui no Instagram, tenho a ideia de ir para o YouTube, de trazer conteúdos para mostrar pessoas transexuais no lugar delas, que é em qualquer lugar. Hoje, a sociedade coloca uma pessoa transexual como uma pessoa incapacitada. Pois bem, veja eu, mestra pela USP. E o que eu tento trazer é diversas situações sociais em que a gente pode não cometer os nossos preconceitos, nem os nossos preconceitos elegantes. Por exemplo, nossa, nem parecia que você tinha nascido homem. Que a pessoa acha que é um elogio, mas não é. E eu tento trazer sempre essas situações. E aí, basicamente, hoje, o meu principal papel, eu sou chefe escoteira, que nem esse senhor aqui em cima, e eu tento trazer sempre muito assuntos relacionados à diversidade para os meus jovens. Hoje eu trabalho com jovens de 15 a 17, que é aquela fase assim, ou vai dar certo, ou esse jovem vai se perder. E eu tento abrir muito a cabeça deles sobre essas questões, de que realmente a sociedade ela cria uma expectativa em cima de você. Só que você não precisa desse peso. Se você quiser amar quem você quer amar, ame. Se você acha que você deveria ser de outro gênero, seja você. Então, basicamente, o meu trabalho hoje está sendo escalonar. Eu tenho levado para essas crianças o que eu vivi, o que muitas delas podem viver, ou mais importante, o que muitas delas elas podem ver outras pessoas vivendo. E como elas podem ajudar essas pessoas. E algo que eu sempre digo é, lá fora tem muita gente que quer derrubar a gente. E a gente não pode desistir. Só que a gente precisa de ajuda. A gente precisa muito da ajuda de quem não é LGBT, porque erroneamente se fala que os LGBT são a maioria, né? Só que a minoria. Só que a gente é a maioria, tá? Se você botar no papel, a gente é muita maioria, inclusive. Só que a sociedade não está nas nossas mãos. Quem dita as regras não são os LGBTs. Então eu gosto muito de levar, principalmente para os jovens e para as empresas que eu acabo dando palestra, dando uma assessoria, uma consultoria, eu acabo levando que a pessoa cis tem um papel muito importante, a pessoa que não é LGBT, na verdade, tem um papel muito importante, que é não reproduzir maldizeres, não reproduzir preconceitos, porque é só dessa forma que as coisas vão melhorar. Por quê? Porque são essas pessoas que têm a sociedade nas suas mãos, que são o padrão social. E se elas quiserem a mudança vai ter. A gente quer a mudança e vai ter essa mudança. Só que é muito mais fácil com a ajuda de quem está fora também. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito para proporcionar mudança e transformação. Perfeito. É aquilo, né? Eu já venho falando isso, falei, ainda estou para falar um pouquinho sobre o preconceito dos negros também, estou vendo o tempo aqui, mas o homem branco, hétero, cis, ele tem que estar em todas as causas. Porque se ele não tiver, vai ser muito difícil ele fazer mudança no sistema. Eu acho que é isso. Qual é o seu
Ah, é o negro que tem o seu lugar de fala. Sim, é o negro. Mas você, bonitão, homem branco aí, ou você não se empoderar também e falar, eu sou contra o racismo, eu sou contra a transfobia, eu sou... Você entendeu? Se você não fizer isso, você que está lá, né, no seu núcleo do sistema com todos os poderes. Então, eu acho que aí, se você não faz isso, a transformação vai ocorrer, vai. Como a gente viu, o empoderamento feminino, mas demorou mais de 2 séculos para que a gente possa aí fazer uma transformação. E, na minha visão, eu quero que isso aconteça mais rápido. Né? Para a gente terminar, tem uma perguntinha aqui, eu sei a resposta, mas eu vou deixar você falar. Tem uma perguntinha aqui, ó, daquelas... Peraí. Se você é confortável para exercer a sua fé, se é que você tem uma fé. Tá, eu não tenho uma fé. Eu não tenho uma fé porque eu sou bióloga, sou evolucionista, eu me confronto com diversos tipos de fé naquilo que eu acredito. Mas eu vou dizer que muitas crenças hoje são muito abertas a pessoas trans. Existem crenças que não levam em consideração a sua identidade de gênero, então você tem muitas práticas indianas, por exemplo, principalmente asiáticas, né? Os indianos têm pessoas trans na sociedade deles, inclusive, que são pessoas que têm um papel social e que também vem muito da fé deles, de deuses que são antropomórficos, mas que transitam entre gêneros. Você tem o budismo também, que não leva... ele não tem textos que falam o homem, a mulher. E o mais legal de tudo é você tem tido hoje divisões cristãs que têm recebido muito bem pessoas trans. Inclusive tem uma pastora trans que ela era pré-candidata à prefeitura, à vice-prefeitura de São Paulo, numa chapa do PSOL com a Sâmia Bonfim. Ela é uma mulher trans que é pastora, né, protestante, porque o protestantismo, desculpa, ele é mais flexível em alguns pontos, né, dentro das cristianidades todas, mas hoje eu não pratico fé, porque eu não tenho uma fé. Tenho uma fé, na verdade, minha fé se chama evolução, se chama derivação genética, se chama crossing over, mas para outras pessoas trans existem fés que aceitam elas do jeito que ela é. Se era essa a sua pergunta. Maravilha, maravilha. Agora nós estamos no finalmente mesmo, estamos acabando. Tem uma, primeiro, eu quero agradecer, porque o Instagram daqui a pouco ele corta a gente no meio, assim, ó, pá, e manda todo mundo embora. Então, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui. Você é sensacional, uma pessoa de extremo coração. Eu te conheci antes do seu entender, depois do seu entender, e acho que você, uma coisa que passou de um menino para o outro, de uma menina, de um menino para uma menina, ou de um ser para outro ser, é esse coração, essa atenção, esse seu carinho que você tem pelas pessoas e pelo mundo. Então, você é um exemplo de pessoa para mim. E me sinto orgulhoso de fazer parte desse seu processo. E espero que não tenha sido eu que tenha atrapalhado, atrasado esse seu processo. E sim, ao contrário, tenha sido eu a pessoa que tenha te acolhido enquanto você precisou. Eu acho que eu fiz isso em alguns momentos, mas só que a gente sabe que a gente vai entender. E a última pergunta para você fechar, e aí você já engata o seu, você tem 5 minutos. O que a IU de hoje falaria para o Yuri de 10 anos? Eu falaria para mim de 10 anos atrás para não ter medo.
Porque pessoas você vai perder de qualquer forma e a vida é assim. Mas o que importa é ter amor próprio.